Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o 20º aniversário dos atentados de 11 de setembro, a relação dos Estados Unidos com o Talibã e a agenda geopolítica do governo Biden. Eu converso com Sidney Ferreira Leite, especialista em relações internacionais e professor das faculdades Rio Branco. Professor Sidney, boa noite. Professor Sidney, o senhor me ouve? Agora estou ouvindo, sim. Boa noite, então, mais uma vez. E vamos falar dos atentados, né? É a primeira vez que temos um aniversário desse que foi o maior atentado contra os Estados Unidos sem que as tropas estejam no Afeganistão. E numa situação bastante discutível, né? Pela forma como os Estados Unidos saíram do Afeganistão, a forma como o Talibã invadiu novamente e se estabeleceu no governo, né? Sim, penso que esses 20 anos, muita coisa mudou no cenário internacional e, notoriamente, agora, muito mais do que em outras ocasiões, podemos fazer um balanço, inclusive desse aspecto que está intimamente relacionado com o 11 de setembro, né, que foi a quase que imediata invasão à época, tanto do Afeganistão e do Iraque, né, com aquele conceito do presidente Bush, presidente da época, de um combate global contra o terror. E só depois de 20 anos, os Estados Unidos retiraram as suas tropas do Afeganistão. Denise, o que não significa que o motivo que levou à ocupação do Afeganistão esteja resolvido. Sob certo ponto de vista, os problemas até aumentaram bastante no que se refere não só ao Afeganistão, como toda aquela região do chamado Grande Oriente Médio. Há uma resistência aos americanos, da mesma forma que se criou uma resistência dos americanos e do mundo ocidental contra eles. Nós tivemos outros tipos de ataques, não com a mesma dimensão de 11 de setembro, mas temos os lobos solitários, nós temos várias outras estratégias. O senhor acredita que hoje o Talibã possa oferecer ainda uma ameaça para o Ocidente, em particular para os Estados Unidos? Sem dúvida, sem dúvida. O Talibã, embora esteja nesse momento querendo se mostrar, não é, mais aderente às regras, ao sistema internacional, mas a essência do Talibã, não é a guerra, é a jihad, é o fundamentalismo islâmico. Embora também, nesse momento, ele tenha um embate com a facção local do Estado Islâmico, o Talibã se coloca novamente como o Afeganistão, né? Transforma o Afeganistão num ponto de referência, um farol para ações de grupos abrigar e, de alguma forma, até dar suporte para ações de grupos terroristas que agem, principalmente depois do 11 de setembro, né? Com uma ação global, né? Sem limites territoriais rígidos como anteriormente. Foi exatamente o que aconteceu com a Al-Qaeda de Bin Laden, que organizou os atentados contra os Estados Unidos. O senhor vê o governo Biden preparado para enfrentar esse desafio? O governo Biden, ele representa uma tentativa, né, de retomar a agenda do Barack Obama, dos Estados Unidos retomarem a liderança do sistema internacional, sistema que os Estados Unidos foram os grandes patrocinadores depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiram, durante toda a Guerra Fria, ter o controle, pelo menos do lado ocidental. E, Denise, um aspecto bem interessante, não é? A Guerra Fria termina com a queda de um muro. E da Guerra Fria e o início de uma nova época, nós temos a queda das Torres Gêmeas, né, que é o chamado período pós-Guerra Fria. E deste momento, quer dizer, desde o 11 de setembro até o presente momento, os Estados Unidos vêm perdendo espaço e liderança e capacidade de influência em várias regiões do planeta, não só no Oriente Médio, e até mesmo naquelas instituições que os Estados Unidos foram os grandes patrocinadores, como a ONU. Então, a tarefa do governo Biden
retomar essa posição de influência sobre, especialmente, o Ocidente. E vale lembrar que Biden era vice de Obama no momento em que Bin Laden foi assassinado, teve o corpo jogado no mar, foi uma ação também bastante questionada pela falta de transparência, e ele foi pego no Paquistão, que é um país que tem aí um posicionamento não muito claro em relação aos Estados Unidos. Então a gente vê que toda aquela região é uma região não necessariamente de acordo com os Estados Unidos, né? Oferece dificuldades e pode ter desdobramentos. Denise, oferecia 20 anos atrás e oferece ainda mais agora, né? O Paquistão foi o Estado, né, que ajudou a nova ascensão do Talibã ao poder, né? As forças de segurança do Paquistão são aliadas do Talibã. Temos também uma modificação de posicionamento da própria Turquia. O Irã continua sendo um adversário regional, a própria Síria, né? Então, de fato, os Estados Unidos não só perderam poder de influência, como acabaram abrindo espaço para que a Rússia e a China, digamos assim, tivessem e têm, não é, um protagonismo, conquistaram um protagonismo ao longo desses 20 anos que não existiam. Há 20 anos atrás, os Estados Unidos eram soberanos, se falava de uma época americana, da Nova Roma, não é? Então, 11 de setembro é, sem dúvida, o momento que você pode pensar um antes e depois da história. A gente relê o que havia antes, não é, do 11 de setembro e também as consequências que o 11 de setembro trouxe, não é, nos últimos 20 anos, notoriamente por uma queda significativa de poder dos Estados Unidos na ordem internacional. O Talibã fala agora que não quer proximidade apenas com Israel, né, que a gente pode falar dos países aí mais da região, mas tem uma proximidade com a China. Isso pode ser favorável para os Estados Unidos ou pode ser mais um ponto negativo? Ou a China seria um fator de contenção? É uma excelente pergunta. Eu penso que precisamos fazer aí uma análise baseada no conceito de poder, né? O Talibã tem agora claramente um projeto de poder que foi maturado, amadurecido nos últimos 20 anos. Então, ele vai buscar, inicialmente, condições de governabilidade, pelo menos em torno da imagem que ele vai passar para fora. Embora internamente eu não tenho dúvida que o regime tirânico, violento do Talibã, ele não vai se modificar, porque essa é a essência desse grupo. No âmbito externo, o que nós podemos perceber é que haverá uma certa contenção de determinados atos, não é? Até porque ele está conseguindo, pelo menos até agora, o patrocínio da China, né? E a China coloca uma certa, digamos assim, contenção, né, para que não exista uma reação internacional forte, não é, que desestabilize essa própria aliança, né, um tanto quanto inusitada, que a China e discretamente a Rússia, né? Mas tanto a China quanto a Rússia não vão apoiar esse Talibã terrorista na sua essência, não é? Então isso pode implicar uma certa contenção no plano externo, que não tira de rota a nossa percepção clara, não é, de que é um regime tirânico que não respeita as instituições democráticas, direitos humanos e principalmente as mulheres. É isso, ouvimos Sidney Ferreira Leite, que é especialista em relações internacionais e professor das faculdades Rio Branco. Professor Sidney, muito obrigada. Uma boa noite. Um forte abraço a todos. Com vocês.